Muitos brasileiros já vivem a expectativa de receber um dinheiro extra com uma nova rodada de saques do FGTS. A medida em estudo pelo governo deverá ser anunciada daqui 2 semanas e as projeções iniciais indicam que 40 milhões de pessoas poderão ser beneficiadas com mais de 20 bilhões de reais. E nas ruas já tem gente até fazendo planos para gastar esse dinheiro extra. Você gastaria em quê? Gastaria com o quê? Olha, o macarrão, o arroz, né? Coisas básicas. Então viria em boa hora. Sim, pagar dívida. É isso, eu acho que a maioria da população é comer e pagar dívida. A possibilidade de uma nova rodada de saques do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço já mexe com os brasileiros. A medida está sendo avaliada pelo governo federal, como revelou o ministro da Economia, Paulo Guedes, nessa semana. Podemos mobilizar recursos do FGTS, também, porque são fundos privados, são pessoas que têm recursos lá, estão passando dificuldade. Às vezes o cara está devendo dinheiro no banco e está credor no fundo, no FGTS. Por que ele não pode sacar essa conta e liquidar a dívida dele do outro lado? E um dos principais motivos alegado pelo governo para adotar a medida é o alto grau de endividamento do brasileiro. De acordo com dados recentes do Banco Central, quase metade, 49,4% da renda que as famílias receberam nos últimos 12 meses foi para pagar dívidas. Especialistas ouvidos pela reportagem do HIT Notícias acreditam que a medida chega em um momento necessário. Mas sobre a necessidade dela, com certeza é um momento propício. Nós vivemos um momento de muita instabilidade econômica e, sobretudo, de muita queda de poder aquisitivo por conta de inflação, por exemplo. E, particularmente, hoje eu acho que, por conta da crise, por conta da pandemia que nós estamos atravessando, fazer essa liberação ajudaria muito, principalmente essas pessoas que podem ter acesso a esses recursos. O valor que cada brasileiro poderá sacar ainda está em estudo, mas deve ficar entre R$500 e R$1.000. Com essa base de cálculo, o total a ser liberado deve ultrapassar 20 bilhões de reais. E ao todo, mais de 40 milhões de brasileiros devem ser beneficiados. E um outro levantamento feito por uma fintech do ramo financeiro mostra que 57%, ou seja, mais da metade dos brasileiros, estão com dificuldade para pagar contas básicas, como, por exemplo, transporte, alimentação e moradia. Por isso, a maior parte desses recursos deve ser para esse tipo de despesa. Um fôlego para as famílias e para a economia do país como um todo. Mas para dar um exemplo assim, né? Quando o dinheiro é gasto efetivamente no mercado, né, as pessoas compram coisas, ele se multiplica entre 1,3 e 1,8 vezes. Estamos falando de um dos grandes elementos que contribuem para o PIB, que é o consumo. A gente deve lembrar que, basicamente, nós temos aí 3 grandes vertentes aqui no nosso mercado doméstico, né, que é o consumo das famílias, o investimento das empresas e o gasto do governo. Sim, mas a necessidade é de quem precisa comer, né? Quem precisa comer, quanto mais rápido, melhor. E está difícil das pessoas se alimentarem. Então, quanto mais rápido, melhor para essas pessoas que têm a urgência de se alimentar. E boleto também não espera, né? O boleto não espera, a barriga dói primeiro, né?